Queridos, a paz do Senhor, os que trouxeram Bíblias, abram comigo, primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 17. Na noite de ontem nós falamos sobre o profeta Eliseu, dentro da temática proposta, chamados à renúncia, enviados com propósito. E hoje nós vamos conhecer o mestre de Eliseu, o profeta Elias, essa figura icônica, admiradíssima dentro do contexto pentecostal. Acredito que ele é literalmente o maior ícone do pentecostalismo do ponto de vista profético. Mas será que nós conhecemos realmente essa figura emblemática? 1 Reis capítulo 17, quem achou diz amém. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se secou, porque não havia chovido sobre a terra. Amém? Os que podem repetir comigo, digam: Elias, o homem que encontrou a sua missão. Pode sentar-se. Parabéns uma vez mais ao grupo Shalom. Deus abençoe, né? Essa palavra poderosa na língua bíblica hebraica, Shalom. Deus abençoe. A liderança na pessoa do Gilvan, na pessoa do Simon, Tabata, a sua esposa, Meire. Deus abençoe. O Jonathan e a Samara, Deus abençoe. Vou pedir desculpa aqui, ontem de púlpito acabei esquecendo de mencioná-los, né? Mas a voz de vocês é sempre muito marcante e fica gravada na alma. Pastor Júlio, Pastor Davi, Pastor Jamir, Deus abençoe vocês de uma forma especial, poderosa e singular. Ao longo da minha jornada como servo de Deus, vão para 32 anos, eu não decidi ser crente. Eu não escolhi ingressar no ministério. Eu não planejei uma carreira até chegar à condição de pastor. Do contrário, eu estava envolvido com ateísmo aos 16 anos. Estava envolvido com militância marxista. Estava envolvido com rock and roll. Eu ingressava no meio de jovens das igrejas para tirá-los da igreja. E acabei tirando alguns, porque um elemento comum a todos aqueles que eu consegui influenciar a partir de teorias humanistas e ateístas é que eles tinham um elemento em comum. Tinham um coração ardente, mas tinham uma mente que não era cativa da Escritura. Não havia nenhuma preocupação em compreender a fé, uma vez que bastava e satisfazia o sentir, o experimentar de forma afetiva a presença de Deus. Escute, nós precisamos ter consciência de uma coisa: Deus jamais será medido por sentimentos ou afetos. Eu posso não sentir nada nesta noite, isso não significa em momento algum, de maneira alguma, que Deus não esteve, não está e não estará nesse culto. É que a sua presença não é medida por afetos, mas é medida pelo seu próprio caráter. Ele disse que onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estarei no meio de vós. Então você não precisa esperar que ele chegue, ele já está presente. E ele veio para ser adorado. E ao longo da vida, com relação à chamada, a palavra Kalel significa
um convite que você não esperava para viver algo que lhe dá medo. Toda vez que Deus chama alguém, o chama para fazer coisas que lhe assusta, lhe amedronta. E a reação número 1, padrão da Escritura, de que alguém foi chamado por Deus de verdade para uma missão, é que ele não quer. Só observe o padrão. Deus disse: Moisés, ele disse: eis-me aqui, envia meu irmão Arão. Deus disse: Jeremias, eu não passo de uma criança. Deus disse: Jonas, ele perguntou: alguém sabe que horas parte a próxima baleia? Fugir. Está na natureza de que foi autenticamente chamado, porque o indivíduo, mesmo não conseguindo dimensionar o que lhe aguarda, ele tem uma desconfiança de que Deus, conhecendo a natureza vacilante do coração humano, lhe diz em partes aquilo que ele aguarda, nunca o todo, porque a Escritura descreve-se assim: a palavra do Senhor é como uma lâmpada, é como lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. O que isso significa, pastor? Isso significa que caminhar com Deus pressupõe fé. E fé não é um sentimento. Fé é uma decisão radical assumida após ouvir um convite. Por quê? Porque este convite e esta segurança estará fundamentada não no que eu sinto, mas no caráter de quem chamou. Se o dia for bom, ele está. Se o dia for mau, ele está. Se o dia for de adversidade, ele está. Se eu estiver no banquete, ele está. Mas se eu estiver no vale da sombra e da morte, ele também está. Então nós entendemos que quando Deus convida homens e mulheres para servi-lo, nós vamos encontrar 2 tipos de pessoas. Eu não quero ser reducionista, existem muitos tipos de pessoas, mas existem 2 que se encaixam dentro de um padrão e podem gerar subgrupos. E quais são, pastor? São aquelas pessoas, a primeira, são aqueles que têm medo de perder Deus de vista. E quando a situação aperta, quando decretos são lavrados, eles fazem uma escolha. Eles já sabem o que vão fazer. É só lembrar da figura de Daniel. Foi dado a ele uma segunda chance. Quando você ouvir os sátrapas, quando você ouvir os músicos, quando você ouvir a música, curve-se diante da imagem de Babilônia, ou vocês serão lançados na fornalha. A decisão dele já estava tomada, independente se Deus pode ou não nos livrar, se ele vai ou não nos livrar. Nós aprendemos desde criança: Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Errad. Somente ao Senhor Deus adorarás e só a Ele darás culto. Esse é o primeiro tipo de pessoa. Elas não negociam a fé por nada. Elas não estão à venda, elas são inegociáveis. Por quê? Porque isso diz respeito a mim e você. Não fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, com prata e ouro, ou coisas corruptíveis como esta, mas com o precioso sangue de um cordeiro. Sabe o que é que o texto está dizendo? O preço que você foi comprado jamais poderá ser coberta. Ninguém pode fazer uma oferta maior do que a que já foi feita. E eu me lembrei agora que quando eu cheguei há 21 anos atrás, eu dividia uma casa com um rapaz chamado Adriano Lima. O pessoal tinha medo dele. Ele tinha uma voz assim cavernosa. Ele era autor de rodeios em Barreto e havia saído da prisão. Ele tinha puxado 2 anos de cadeia. E Deus disse para mim: leva ele para morar com você e discipula ele. 1 ano discipulando ele nas madrugadas. E é impressionante que quando o Adriano resolveu servir a Jesus de verdade, hoje ele é professor de teologia, professor dominical, obreiro lá em Araquari, Santa Catarina. E sabe o que é interessante?
É que da noite para o dia, o pai dele foi levado ao hospital psiquiátrico. E ele aqui orando comigo nas madrugadas. De repente, um dia, eu não estava em casa, ele estava sozinho. Uma personalidade maligna se manifestou diante dele. E disse, se você me emprestar a sua voz. A voz dele é bonita, é potente, é poderosa. O Júnior Trovão passa vergonha perto dele. A voz é bonita. Bonita mesmo. Se você me prestar a sua voz, eu lhe farei famoso nessa nação, lhe darei mulheres e lhe darei muito dinheiro. E tem mais, já que o seu Deus não consegue tirar o seu pai do hospital psiquiátrico, eu tiro, porque foi eu que coloquei ele lá. Ele ficou perplexo, repreendeu, aquilo foi embora. E ele foi à busca de emprego comigo, lá em Balneário, a pé. Novamente a curva do Pica-Pau, para quem não sabe, se localize. Nós estávamos descendo e uma irmã do Circo de Oração, que não sabia o nosso nome, a gente estava há 15 dias na cidade, ela gritou, Adriano, Deus mandou dizer que cobre a proposta que o diabo lhe fez ontem. Pastor, o que isso tem a ver com Elias? Você já vai descobrir. O segundo tipo de pessoa que existe na vida cristã são aqueles que fazem de tudo para nunca se encontrar com Deus. Eles estão na igreja, estão caminhando na igreja, eles seguem o curso da igreja, adquiriram o linguajar da igreja, têm guarda-roupa cristão, mas a mente é pagã. Eles gostam de servir a Deus a uma distância segura, onde Deus não interfere nas suas decisões, nos seus planos pessoais, com quem ele anda, o que ele faz, com quem ele decide passar a história e a existência. Essas pessoas, elas fazem de tudo para nunca se encontrar com Deus. Mas eu quero declarar nesta noite que Deus tem um encontro com a tua vida nesta noite. Porque foi assim que Deus se encontrou com Elias. O texto começa dizendo, e veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita. Eu sou professor de história. Procure nos mapas antigos, você não localiza Tisbe. Tisbe não consegue ser localizado no mapa, porque era uma localidade fora da curva. Quem está me ouvindo diz amém. Deus nunca precisou, nem vai precisar nunca, de nenhum lugar especial para levantar um profeta para uma geração. O modus operandi de Deus é o mesmo. Ele escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, escolheu as coisas fracas para confundir as fortes, escolheu as que não são para anular as que são. Porque quando ele opera, quando ele age, quando ele levanta, quando ele ergue, quando ele capacita, nós fazemos coro com Paulo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quem é profeta não tem fã-clube, não é seguido no Twitter, é perseguido. Profeta nunca teve fã-clube. Profeta não é quem se auto-intitula profeta, mas é quem Deus determina. E geralmente isso antecede a escolha e o nascimento. Jeremias, antes que te formasse na madre, as nações te dei por profeta. De repente você está aqui tentando entender tudo o que está acontecendo na sua vida. Você é recém-chegado no evangelho, recém-chegado na igreja, mas o servir a Deus é anterior ao seu nascimento. A graça soberana de Deus e a soberania de Deus já lhe conhecia, lhe atraiu, lhe colocou neste lugar, está trabalhando em você, e no tempo certo você saberá o que Deus quer de você. Mas esse texto que eu acabei de escolher, existem 4 coisas que descrevem Elias, um homem que teve um encontro radical com Deus. Primeiro, Elias tinha certeza da realidade de Deus. O escritor aos Hebreus, que é um livro escrito para crentes, ele diz, aquele que se aproxima de Deus, aproxime-se sabendo que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Elias tinha uma consciência profunda. Para Elias, Deus não era um conceito, Deus não era
a estrofe de uma canção. Não, Deus para Elias era real, concreto. Por esta razão é que ele diz: vive o Senhor, em cuja presença eu estou. Elias não era adepto daquilo que é uma característica da nossa geração, que é um relacionamento com Deus terceirizado. Pasmem os senhores, mas existe no mercado hoje um profissional chamado personal pray. Você não tem tempo para orar? Você é ocupado demais? Ele ora por você. Não existe comunhão terceirizada. Desce, pois, tu à casa do oleiro, e lá eu falarei contigo. Nós temos uma tendência horrível na geração em que vivemos, em que há sempre na relação com Deus mediadores, atravessadores, pessoas que se propõem a nos aproximar de Deus. Mas sabe o que é que nos aproxima de Deus? Jesus disse, a Escritura, porque nós corremos o risco. Eu tenho trabalhado dois conceitos, eu estou transformando eles em literatura. Primeiro, a nossa geração confundiu cristianismo cultural com cristianismo bíblico. Cristianismo cultural cabe em qualquer lugar, se encaixa em qualquer tendência, e os seus porta-vozes são celebridades e estrelas. O cristianismo bíblico não produz estrelas, produz mártires, produz porta-vozes, produz portadores de boa nova. Pastor, eu acho isso muito interessante, mas eu não gosto de sofrimento. Então vá ser budista. O cristianismo está diretamente atrelado a sofrimento. Por que sofrimento? Porque altar não é lugar de destaque, altar é lugar de morte. Aqui Deus primeiro nos desconstrói para que Ele apareça. É aquilo que João Batista disse: que Ele cresça, que Ele cresça, que Ele cresça, que Ele cresça, e que eu diminua. Mas você e eu vivemos na cultura do selfie, na cultura do eu, na cultura do empoderamento do próprio indivíduo. Textos bíblicos soam estranhos para a nossa geração. Em especial, você terá certeza de que estará em algum momento ouvindo um legítimo porta-voz de Deus, quando aquilo que você ouve lhe causa irritação interior. A gente não vem na igreja para ser feliz, a gente não vem na igreja para sair bem depois do culto, a gente vem na igreja para que o bisturi da graça venha esculpir a natureza do Filho de Deus. Porque está escrito: e Ele deu uns para mestres, outros para doutores, outros para pastores, outros para profetas, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, a fim de que todos cheguem à plena varonilidade do Filho de Deus. Minha referência não é quem está em evidência, minha referência vocacional, ministerial, não é quem está sendo projetado. Minha referência é aquele que as mulheres no domingo de manhã foram preparar o seu corpo para o sepultamento, mas o anjo lhes recebeu com a seguinte pergunta: por que buscais entre os mortos aquele que já ressuscitou? Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da vossa fé. Quem olha para Ele não erra, quem olha para Ele não se perde, quem olha para Ele não se confunde, quem olha para Ele não apostata, quem olha para Ele é cheio, quem olha para Ele é alegre, quem olha para Ele tem direção, quem olha para Ele sabe o que Ele quer com você. Esse é o Deus de Elias. O Deus de Elias que encara um sistema organizado e maligno, em que 450 profetas comem na mesa de Jezabel e Acabe. Deve ser por isso que é confortável eu admirar e me encantar por quem me chama de lindo.
Mas eu não quero imitar, nem seguir as pegadas de alguém que me diz: se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, serviu. Elias confronta 450 profetas em dias de escassez de chuvas. Não há chuva na terra. Ele então organiza um altar e disse: o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Escute uma coisa: quando você quer fogo, você coloca lenha seca. Elias colocou foi água. Sabe por quê? Porque nos dias de Elias, os sacerdotes não tinham mais a presença de Deus, e eles estavam aliançados com Jezabel e Acabe. Eles construíram nos arredores do lugar de sacrifício uma série de tubulações para manipular e produzir um falso fogo, que não vinha de cima, mas que vinha de baixo. O fogo que eu quero é o que vem de cima. Estando, pois, todos reunidos no dia de Pentecostes, de repente ouviu-se como que um som veemente e impetuoso que encheu toda a casa, e viu-se línguas repartidas como que de fogo, e todos começaram a falar em línguas estranhas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Sabe como é que aquela geração analisou esse fenômeno? E vocês estão embriagados a esta hora. E Pedro diz: não, isso aqui não é embriaguez, isso aqui é profecia, isso aqui não é embriaguez, isso aqui é revelação, isso aqui não é embriaguez, é cumprimento. Aquilo que o profeta Joel disse: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Talvez você nunca tenha parado para observar, mas há uma inversão aqui. Joel vai fazer uma profecia, e quando se cumpre em Atos, ele diz que os jovens têm visões, mas quem tem visão na história é quem é envelhecido por causa da maturidade. O que o texto está dizendo é que Deus mudou a forma de relacionamento com aquela geração. Para as gerações dos profetas, ele vinha, usava e saía. Agora ele veio e não lhe larga, e não lhe larga, e não lhe larga. Não entristeçais o Espírito Santo, com o qual você foi selado para o dia de Cristo Jesus. Eu sinto a presença do Senhor neste lugar. A presença do Deus de Elias está nesta casa. A importância de Elias é tão grande que quando o Antigo Testamento e a dispensação vai encerra-se com o profeta Malaquias. E a última fala de Malaquias ele profetiza o que acontecerá 400 anos depois. Então, quando chegar o dia do Senhor, aparecerá Elias, e ele converterá o coração dos pais ao coração dos filhos. Quando Jesus está pregando às margens do Jordão e batizando, aparece João Batista. Ele reconhece e sabe que João Batista está no espírito de Elias, e todos eles estão convictos de uma coisa: irmãos, olha aqui para mim, Deus é real, Deus é todo poderoso, e Deus continua fazendo prodígios e maravilhas. Eu gosto de contar coisas, porque antes de eu vir morar em Camboriú, eu falei: Deus, o Senhor realmente está me mandando embora para Camboriú? Eu não conhecia nada de ninguém. Me dá um sinal. Tá bom. Nós tínhamos na igreja que eu congregava um setor muito grande. Tinha uma família muito influente e poderosa, pastor Júlio. E todos eles eram de cor morena. Destacaram-se economicamente, politicamente, financeiramente, intelectualmente, na academia, na igreja. Mas eles tinham um membro da família que era estéril. Uma menina nova, 22 anos. Aquilo começou a gerar uma tristeza, porque recebeu muitas falsas profecias de que ela seria mãe, e não era, não tornou-se mãe. Eles começaram a se afastar, a se recolher e a sair, deixar os cargos. E antes de eu ir embora, o Senhor falou comigo: ore por ela. Eu reuni a família, 56 pessoas. Eles imaginaram uma profecia espiritual, bem delicada, cheio de remeleixos. Eu reuni eles na casa deles, pedi para o esposo colocar
colocar a mão sobre o ventre dela e citei o nome dela assim: irmã fulana, a partir de hoje, gere em nome de Jesus. E eu vim embora. 7 anos depois, eu estava pregando no São Vicente, terminou o culto, o telefone tocou. Eu olhei, reconheci que era Rio Grande do Norte, 84. Quando eu atendi, era a voz da moça: pastor Lucier. Eu falei: sim, aqui é a fulana, o senhor lembra de mim? Eu falei: lembro. Ô pastor, estou ligando para o senhor orar de novo. E não deu certo, fulana. Pastor, já estou no 4º filho. Eu estou pedindo para o senhor orar para ver se Deus fecha. Eu falei: minha irmã, o que Deus abre, ninguém fecha. Mas o que Ele fecha, ninguém abre. E Deus abriu os céus, porque Elias orou e disse: Senhor, fez a oração mais ousada, mais poderosa do Antigo Testamento: Senhor, mostra a esta geração que Tu és Deus do Teu povo, e que para este tempo o Senhor me chamou e me levantou. Toda vez que Deus lhe levantar e lhe mandar fazer uma missão, ainda que seja desafiar um sistema e uma geração inteira, tenha certeza de uma coisa: você não faz isso sozinho, você faz isso na companhia do Deus de Elias, o Criador dos céus e da terra, aquele que chamou a existência a partir do nada. Ele continua fazendo milagres, 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 milagres. Elias tinha certeza da realidade de Deus. Segunda coisa, Elias tinha certeza de que era representante de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa honesta. Eu particularmente não suporto romantismo. Não é que eu não seja romântico, a minha esposa sabe que eu sou. Estou falando romantismo no viés literário, aquela melosidade, aquele olhar mágico, encantado sobre a vida. Isso não existe. A vida real é dura, difícil, vai te bater com tanta força, e a única razão pela qual você não vai ficar prostrado é porque a mão do Todo-Poderoso lhe erguerá todas as vezes. Muitas são as angústias do justo, mas o Senhor de todas a livra. Eu fazia psicologia na Univale. Alguém conhece a Univale aqui? 3º período, psicologia. Veio uma mulher, braço direito da Marta Suplicy, defensora aberta da PL 122. 600 jovens, entre os quais eu estava. E ela disse: bom dia, jovens, eu vim roubar a ingenuidade de vocês. Eu olhei para aquilo e pensei comigo: isso é coisa do demônio. Ela disse: Deus não existe. Estava citando Freud. Deus é só uma projeção que eu construo a partir do meu desamparo infantil. Eu me sinto pequeno diante da grandeza do universo. Eu construo uma ideia de Deus a partir da ideia que eu tenho de pai. E quem nasce órfão está fora dessa somatória. Fica mais complicado ainda. E ela disse: Deus não existe. E eu levantei a minha mão e disse: doutora, Aldous Huxley disse certa vez que nós preferimos ser macacos evoluídos do que adãos caídos. Me parece que a senhora, além de evolucionista, também é ateísta. Ela disse: sou. Ela falou assim: você é crente? Eu falei: não. Você é evangélico? Eu falei: Deus me livre. Ela falou: que diabo você é? Eu falei: eu sou protestante, doutora, porque eu não me envergonho do evangelho. Evangelho é poder de Deus. Eu não estou aqui por causa do título de psicólogo. Eu não estou aqui por causa apenas do conhecimento. Eu estou aqui porque Deus precisa ser levado a todas as esferas. Ele é real, Ele é todo poderoso, e eu o represento como um servo dele, que foi arrancado do ateísmo, e eu vim aqui declarar: Ele existe, Ele vive, Ele reina, e reina para todo sempre. Ela falou assim: gostei de ti, doido. Isso no microfone. Eu falei: tô tentando gostar de ti, maluca. Na universidade, se você baixar a cabeça, eles montam em você. O problema é que a gente apresenta a verdade como se fosse mentira. As pessoas creem em mentiras como se fosse verdade. Não se envergonhe do evangelho. Evangelho é poder. Evangelho é poder. Se você lê a Bíblia, você provoca mudanças pela literatura. Se você canta a Bíblia, você causa reformas pelo poder da palavra cantada. Se você assoviar enquanto está lavando a louça, a palavra de Deus, ela tem poder para exorcizar demônios. É a palavra de Deus que é viva. Ela disse: você aceita que eu lhe use aqui na minha palestra? Eu falei: estamos aqui para isso. Ela era doutora em psicodrama.
É uma abordagem das 56 escolas de psicologia que você estuda para tornar-se psicólogo. O que diz essa escola de pensamento? Ela diz que regra, censura, normas são apenas mecanismos cabrestos para manter as pessoas no lugar. A promessa de vida eterna, para que você se comporte bem aqui, é um instrumento de regulação política e social. É isso que dizem os marxistas, é isso que dizem os ateístas, mas isso é mentira. A gente não faz e nem se comporta da forma que se comporta apenas pensando em nenhuma bonificação. A gente faz o que faz porque temos convicção de que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Ele está atento a tudo e Ele diz ao que está trabalhando e ao que está cansado: sede, pois, firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que do Senhor a vossa obra não é vã, ela terá uma recompensa. E eu me lembro que ela disse o seguinte: eu gostaria que você dissesse exatamente o que você está pensando de mim aqui. Ninguém vai lhe recriminar, ninguém vai fazer nenhum juízo de valor, ninguém vai fazer nenhum julgamento de você. Eu pensei, ela é doida. Eu falei, quer ouvir em pé ou sentada? Ela falou assim, em pé mesmo. E eu vi que ela tremeu. Quando ela tremeu, eu pensei, ou é Parkinson, ou ela bebeu uns goró antes de vir para cá, porque a galera da psicologia bebe. Doutora, lá vai. Eu acho que a senhora gaseou muita aula na faculdade de psicologia na USP, lá em São Paulo, para fumar maconha. Ela falou, por quê? Porque eu conheço gente que nunca pisou o pé na universidade, mas tem um discurso muito mais sensato e equilibrado do que o seu. Doutor, aqui tem 600 jovens, e as 56 escolas de psicologia dizem que jovem dos 14 aos 24 anos pensa em 3 coisas: sexo, fim do mundo, e vai haver sexo no fim do mundo. A única razão pela qual esse ambiente não se torna um ambiente de orgia é porque nós somos ensinados pela palavra de Deus que a gente não é escravo dos nossos hormônios, e que tudo que há em nós tem um tempo certo, um lugar certo, e que esperar é uma regra do reino. E os que esperam no Senhor serão surpreendidos por sua graça e misericórdia. Deus reserva a melhor parte para aqueles que deixam as escolhas importantes por conta dele. E como eu acredito nisto, diziam que eu não casava com essa cara, mas Deus me deu algo que me surpreendeu. Não é apenas bela de aparência, é bela de caráter. Olha que jovem, Deus não une pessoas apenas, Deus une propósito. Não tenha pressa em entregar o seu chamado a alguém que apenas mexe com as suas emoções e que tem um rosto agradável. Tenha certeza, se o mesmo fogo que arde no seu coração também arde no coração dela, o que arde no coração dela arde no coração dele. Porque se vocês descobrirem que a mesma coisa que vocês querem, Deus os levantará, Deus os usará para um propósito, e o nome dele será glorificado. E eu me lembro que ela me olhou e disse, doutora, antes de tentar desacreditar o evangelho, se lembre que a universidade nada mais é do que uma extensão da igreja. A igreja foi dada a missão de ser pedagoga universal e de por todo o mundo e ensinar as nações. Doutora, antes de tentar desacreditar o evangelho, se lembre que as ciências psíquicas e psicológicas e todo o universo psi nada mais é do que uma leitura secular de uma promessa que foi feita e continua de pé, sobre a igreja. E estes sinais seguirão aos que creem, e em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Doutora, antes de tentar desacreditar o evangelho, se lembre que o chão sobre o qual os seus pés estão agora, eles declaram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Sabe o que aconteceu? A palestra acabou, porque se você for cheio aqui para ser impactante em qualquer lugar, bem-vindo ao reino. O reino não somente vai lhe encher, vai lhe extravasar. A gente não é cheio para ser estrela, é cheio para ser testemunha. A gente não é cheio para ficar conhecido, mas é para fazê-lo conhecido. Elias tinha certeza de que era representante de Deus. Eu estava voltando de um congresso em São Paulo, e eu sempre fui muito desligado de mídia, né? E eu estava no avião, e eu via pessoas colocando o celular na minha direção e tirando foto. Eu falei, tem alguma coisa errada aqui, eu não sou famoso?
uma coisa errada aqui. Eu descobri que quem estava do meu lado era uma atriz global, da novela das 8. Como eu não assisto novela, não sabia quem era. E ela toda desconfortável, porque eu não a paparicava. Quando eu tentei sair, todo mundo queria tirar foto com ela. Ela falou assim, você também não quer tirar foto comigo? Eu falei, quem é você? Ela falou assim, você não me conhece? Se não, você quer tirar foto comigo? Ela disse, quem é você? Pastor Lucier, Gideões Missionários da Última Hora. Se valorize! O seu valor não é medido em likes, nem em visibilidade midiática. É se o Espírito de Deus se move em você. Se Ele se move em você, Paulo está muito certo quando disse, temos esse tesouro, o Evangelho, em vasos de barro, para que a excelência da glória seja dele, seja dele, seja dele, seja dele, seja dele. Quem entende que é sobre ele, adora. Quem entende que é representante dele, adora. E você não é o ponto fraco de Deus. Nem vem com esse papo para cima de mim. Deus não tem ponto fraco. Deus não entra em crise de adoração. Estou magoado, não gostei do pregador. E qual o problema? Não gostei do que o Senhor falou. Vai continuar sem gostar. Sabe por quê? Porque você está diante da palavra viva. Quem está me ouvindo diz amém. O escritor aos Hebreus diz assim, não é a palavra do Senhor como uma espada aguda de 2 gumes, que vai até a divisão da alma, das juntas e medulas, e apta para discernir os segredos do coração. O problema é que a gente lê, mas não busca nunca entender. A palavra 2 gumes aqui em grego é diostomos, 2 bocas. O que o autor está dizendo é, toda vez que qualquer boca consagrada a Deus repete o que essa boca já disse, acontece de novo. Você está no ambiente da palavra. Você está na atmosfera da palavra. Olha aqui para mim. Eu desejo nessa noite que você saia daqui apaixonado pela sua Bíblia. Quantas vezes eu tive situações em que eu tive que escolher se a minha Bíblia ia ou se eu ia. Escute, se alguém vier roubar o meu carro e disser, vou levar tudo, eu só deixo a Bíblia, a mulher e as crianças. Pode levar o que quiser, mas não leve a minha Bíblia. Está comigo há quase 30 anos, anotações, estudos. Ela é o meu tesouro. Nela, ela é um point de encontro com Deus da graça. É ali que eu tenho certeza de que Ele vive, de que Ele reina. E impressionantemente eu gosto muito de literatura. E como é bom ler livros. Eu leio autores franceses, ingleses, alemães, mas todos eles já estão mortos. Mas quando eu estou lendo a minha Bíblia velha e surrada, o autor está vivo, está do meu lado. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus, como um profeta para a sua geração, disse, errais em não conhecer as Escrituras, porque são elas que de mim testificam, e nelas cuidais e julgais ter a vida eterna. Quer conhecer Deus, conheça a Bíblia. Quer ser cheio de Deus, leia a Bíblia. Pastor, o meu sonho pessoal é ouvir Deus audivelmente. Leia a Bíblia. Não, eu quero ouvi-lo. Leia a Bíblia em voz alta. Ela é a voz de Deus. Eu sinto a presença do Espírito do Senhor se movendo neste lugar. Egaro chibrevaro do Yehel egedebarra do chimevado que mandou esse cabaro no zasai Yehel ega catou lebaro bisaia da o Deus da Bíblia, o Deus de Elias, o Emanuel está aqui. Hoje é domingo, ele disse: onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estarei no meio de vós. Ele está aqui. Ele está aqui. É impressionante que a terceira coisa que esse texto ensina é que Elias tinha certeza de que o poder de Deus estava à sua disposição. Quem está me ouvindo diz amém. Todos nós, no ambiente de culto e na cultura da igreja,
Nós nos movemos a partir de 2 sentimentos. E os que são malignos exploram isso em nós. O sentimento de inferioridade ou complexo de superioridade. Aqueles que acreditam que são muito especiais, são a última bolacha do pacote. Eu não gosto muito dessa expressão. Há aqueles que têm um complexo de inferioridade tão grande, se sentem tão pequenos, são incapazes de qualquer coisa, e que quando leem textos como esse, vendo um homem desafiar não somente falsos profetas, um sistema religioso e monárquico inteiro. Quando eu olho para Elias, existe um homem no século XVI que define a vida de Elias, John Savonarola. Sabe o que foi que a rainha da Prússia disse? Eu tenho mais medo de John Savonarola de joelhos do que todo o exército da Inglaterra apontado contra a minha nação. Porque para a artilharia inglesa nós temos fogo na mesma medida, mas quando John Savonarola está de joelho, o fogo não vem na horizontal, vem da vertical, e a gente não consegue detê-lo. Escute, esses textos não estão aqui para nos intimidar. Elias desafia um sistema inteiro, confronta falsos profetas, invoca o fogo e ele desce ou não desce? Mas aí eu vou tranquilizar o seu coração. Quem está me ouvindo diz amém. Será que no Novo Testamento alguém se encantou com o ministério de Elias e quis imitá-lo? Tem um. Tiago é considerado teologicamente o Elias do Novo Testamento. É tanto que quando ele vai terminar a sua epístola, ele é o ser da praticidade, da objetividade. Alguma coisa tem que ser feita, vamos fazer, não importa o custo. Vamos arregaçar as mãos e as mangas e vamos trabalhar. E ele diz no capítulo 5, quem está me ouvindo diz amém. Elias era homem, sujeito às mesmas paixões que nós. E orou, e não choveu, e orou de novo, e choveu. Porque esse homem, quando encontrou Acabe, disse: segundo a minha palavra. Não é que ele estava dizendo que ele manipulava o sagrado. Ele não é um xamã, ele não é um feiticeiro, ele é um representante de Deus. A divindade que aquela geração adorava, que era Baal, era considerada como a divindade que cuidava da chuva. Quem determinava se chovia ou não era Baal. Mas naquele dia, quem decidiu não foi Baal, foi Elias, o representante de Deus. Você acredita que isso pode se repetir? Você acredita mesmo? Depois você pode procurar lá no jornal O Moçoroense, estado do Rio Grande do Norte, 97 a 2004. Foi uma época de muitas chuvas. Não é comum. A cidade onde eu cresci é Mossoró, Rio Grande do Norte. A topografia é um vale. Não chove muito. Lá tem carnaval, pré-carnaval, carnaval fora de época e rala bucho o ano inteiro. 2004, a cidade de Mossoró foi tema do Globo Repórter como o maior centro de prostituição infanto-juvenil. Naqueles dias, o Senhor me chamou para o Evangelho. Num show de rock pagão ao som de Black Sabbath, eu ouvi uma voz que me disse: ei, em resposta às orações da tua avó Alzira, eu vim lhe buscar. E me atraiu para o Evangelho. E eu, naquela paixão, já me encantei com Elias. Elias, eu tenho um encanto por ele porque ele é ousado. Elias é solitário, mas é um solitário que anda com Deus. Ele não é amigo da multidão, mas Deus é amigo dele. 3 vezes na Bíblia, na sua biografia, ele aparece em público. 2 é para confrontar, e a última é para ser confrontado. Ele nunca está em festas, ele é esquisito, ele é um eremita, mas ele é o homem que Deus levantou. Ele é um exército de um homem só. Ele sacudiu uma geração inteira. Ele levou uma geração inteira cujo coração era pagão a dizer diante do fogo que desceu do céu: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. É como se você fosse num show de rock, no
Rock in Rio para 50 mil pessoas e todo mundo fazendo símbolos de invocação satânica do rock and roll, dizer a um só coro: Jesus reina, Jesus reina, Jesus reina, Jesus reina, Jesus reina. E eu estou dizendo nesta noite: Ele reina, Ele reina, Ele reina, Ele reina, Ele reina. Acontece que naqueles dias, eu muito empolgado, pastor, nós tínhamos um grupo de oração de rapazes, das 9 à meia-noite. Os mais bonitinhos tinham namorada, os mais feios ficava sozinho. Entre os tais estava eu, ficava só. Falei: já que ninguém me quer, eu vou abraçar Deus. E fomos para oração. E o nosso culto de oração era dirigido por um pastor. Pensa num homem brabo, pastor José Raimundo, hoje é presidente de campo. Ele era tão brabo, pastor, que ele estava às vezes ministrando o culto de doutrina, e ele percebia que alguém não gostava, ele dizia: não está gostando não? Se levanta e vai embora. O homem era brabo, né? Mas cheio de Deus. Era como Elias, esquisitão, mas cheio de Deus. E naquele dia eu entrei e eu tinha lido em casa esse texto. E eu disse: pastor, posso fazer um pedido, uma proposta? O carnaval está se aproximando. Daqui a poucos dias tem um carnaval. Vamos orar para que não haja carnaval esse ano em Mossoró? Os jovens já foram tudo saindo assim, que maluco. Novo convertido, é cheio de coisa, né? O pastor Zé Raimundo falou assim, mexeu no bigode e falou assim: esse negócio é de Deus. E começamos a orar. Oramos 30 dias antes do carnaval. E Deus levantou um moço chamado Vani Clébio. Quem é Vani Clébio? Hoje é o vice-presidente de Maravilha, no estado do Paraná. Era um jovem comigo. Todos os que andavam comigo para depredar patrimônio público do rock and roll, quando eu levava, todos estão no ministério. Todos estão no ministério, todos. E eu me lembro que nós começamos a orar. E Deus levantou o Vani Clébio. E o Vani Clébio ele fala uma língua estranha muito bonita. Ele falou assim: assim como vocês me pediram, eu vou fazer. E esta cidade saberá por estes dias que eu sou o Deus da igreja. Depois pode pesquisar as enchentes lá no Moçoroense jornal, que hoje está complicado, o pessoal não acredita mais nada, né? Vai lá pesquisa. Não é que começou a chover, e a topografia da cidade é um vale. Choveu tanto que os rios transbordaram e a cidade ficou alagada de uma ponta a outra. A prefeita Rosalba Ciarline, que estava no poder há 12 anos, colocou no jornal O Moçoroense: comunicamos com tristeza e pesar aos foliões, não haverá carnaval esse ano em Mossoró. Porque naquele dia, quando o Vani Clébio estava sendo usado por Deus, eu guardei uma coisa que ele disse. Eu guardei a profecia, mas guardei o que ele disse: dentro de alguns poucos anos, eu espalharei vocês. Uns farei pastores, outros missionários, outros pastores de igreja, e outros levarei para outro estado e para outras nações. E escutem, meus filhos, eu levo vocês a sério quando vocês oram, e vocês vão ver por esses dias o meu braço sobre esta cidade. Escute, eu já estive lá no Amazonas, eu nunca vi nenhum ribeirinho dizer: em nome de Ara, águas caudalosas do Amazonas parem. Eu já estive embarcado, nunca vi ninguém mandar o mar parar. Já estive também em praias, nunca vi ninguém dizer: em nome de Emanjá, mar se aquiete. Mas um dia, em cima de uma embarcação, Jesus é acordado pelos discípulos, porque estão prestes a perecer. Ele se levanta e diz: mar, aquieta-te, vento, cessa. Este é o teu Deus, este é o Deus de Elias, e você é representante dele. Você é representante dele naquela escola, naquela empresa, naquela repartição. Não tenha vergonha quando alguém te chamar para orar. Se não der tempo de chamar o médico, você pode dizer: quem está comigo é o médico de Gileade. Ele cura, ele cura, ele cura, ele cura, ele cura, ele cura, ele cura. Pastor, de onde vem essa ousadia de Elias?
De onde vem essa ousadia? O hábito de orar dava a Elias a convicção absoluta da realidade de Deus. Escute, quem ora descobre que Deus é real. Eu sou professor de história, eu gosto. Durante a Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler, o Führer, mandou uma mensagem para os ingleses. Esta semana, nós entraremos e tomaremos a Inglaterra, em especial Londres. Tem pessoas cantando um hino aí que diz assim, ó: onde há um quarto fechado, há um céu aberto. Alguém já viu alguém cantando isso? Isso não foi escrito por nenhum compositor evangélico. Isso foi escrito por um pastor inglês, professor de literatura, chamado C.S. Lewis, autor de Crônicas de Nárnia. Ele foi convidado para pregar na BBC de Londres e estimular o coração da cristandade que estava sendo ameaçada pelo Führer. E ele disse na BBC de Londres: crentes da Inglaterra, a partir de hoje, entrem nos seus quartos e fechem as portas, porque quando vocês fecharem as portas, Deus abrirá os céus sobre a Inglaterra. Ei, quem determinou o fim da Segunda Guerra Mundial em direção à Inglaterra não foi o exército inglês, foi uma igreja orando. Gaste mais tempo orando. Oh, como eu me lembro do Luiz Antônio. Ore um pouco mais. Se consagre um pouco mais. Jejue um pouco mais. A idolatria provoca seca. E o culto, nesse contexto, é um culto idólatra. Só que nós aprendemos com a vida de Elias 3 coisas. E eu termino com isso, só para pontuar. Quem está me ouvindo diz amém. Primeiro, todos nós podemos alterar a realidade onde estamos, desde que o Espírito de Deus esteja sobre nós. Ele está sobre você. Ele está sobre você. Ele está sobre você. Ele está sobre você. Você tem convicção do poder de Deus? Quem tem convicção do poder de Deus diz amém. Você tem convicção de que você é representante de Deus? Quem crê diz amém. Você crê que Deus realmente é real? Não é apenas letras e estrofes de canções, nem conceito teológico, mas é real e vivo e que está caminhando no meio desta igreja nesta noite? Você tem certeza? Eu não preciso colocar a mão em você para você ser curado. Olha aqui para mim. Há poucos dias eu estava pregando lá em Antonina. Eu estava pregando e o cantor Luciano estava cantando. 6.000 pessoas na rua. E eu preguei uma mensagem bíblica, expositiva, sobre aquele homem a quem Deus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E lá em cima no apartamento, ao lado da multidão, uma mulher estava escutando. Eu preguei no domingo e vim embora. Na terça-feira ela foi no culto de doutrina, porque enquanto nós orávamos por cura, ela se sentiu mal. E ela sentiu de ir para o banheiro provocar. Estava fazendo um tratamento de câncer há 6 meses. E uma voz disse para ela: não jogue na privada, coloque num pote e vá na igreja amanhã e diga para o meu povo que eu continuo curando. Que eu continuo curando. Eu só fui saber depois. Assim é a sua caminhada com Deus. Você ora, você jejua, você se consagra. Ele faz, Ele faz, Ele faz, Ele faz, Ele faz, Ele faz, Ele faz. Eu quero terminar com isso. Eu estou pregando para jovens. A igreja está aqui, mas os jovens estão aqui. Quando eu cheguei em Camboriú, eu cheguei cheio de amor para dar, mas ninguém queria. Solteiro, inverno. Eu aprendi logo o linguajar do catarinense. Falei: Deus, eu preciso de um cobertor de orelhas. E eu me lembro que eu estava numa sorvetada evangélica. Quem está me ouvindo diz amém. Já estou terminando. Estava numa sorvetada evangélica. E eu havia terminado de dar uma palestra sobre sexualidade. Sempre lecionei desde muito cedo palestras. Quando terminou, uma moça muito bonita, mas pensa numa moça bonita, olhos azuis, belíssima, muito bonita. Ela chegou para mim e disse: não saia sem eu falar com você, tá? Quando eu olhei assim, eu falei: meu Jesus. Eu pensei já: valei Nossa Senhora do Circo de Oração Feminino. Ela falou assim: você quer ficar comigo? Aí baixou o Cris. Eu falei: hã? Eu falei: não entendi.
Ela se irritou com a minha lentidão e disse assim, fazendo assim na boca: se amassar, dar uns malhos, jogar na parede e chamar de lagartixa. Eu fiquei tão assustado com aquilo. Eu falei: credo, moça. E vocês fazem essas coisas aqui também? Ela falou assim: você quer ou não quer? Quem está me ouvindo diz amém. Eu crente orando, pedindo uma esposa. Eu falei: moça, eu te conheço. Ela disse: não, eu sou uma moça de iniciativa. O nome disso é progressismo. Cuidado, que o feminismo diz que você nasceu para se oferecer. O evangelho diz que você nasceu para ser conquistada. Eu falei assim: eu te chamei aqui, eu sou uma moça de iniciativas. Eu falei: moça, em nome de Jesus o Senhor. É que a cultura de onde eu venho, a gente não faz isso. A cultura que me formou não faz isso. Eu não estava falando da cultura paraibana, estava falando da cultura do evangelho. Falei: vai embora em nome de Jesus. E ela saiu braba. Tá. E eu vendo ela indo embora, pensei e falei: burro. Se você pensa que você é bom, você é maligno igual eu. Meu nome é Lucier, não é Lucifer. A gente é mau. A gente não peca porque a graça não deixa. A gente não cai porque a mão do Todo-Poderoso não deixa. A gente não toma decisão precipitada porque Ele tem misericórdia. A gente não se perde na vida porque Ele diz: eu lhe guiarei com o meu espírito e lhe conduzirei pelos meus propósitos. E sabe o que é impressionante? É que naqueles dias eu trabalhava como enfermeiro do Rolinha. E eu fui para casa e de madrugada vim orar na igreja triste. E eu descobri que tinha 3 moças na igreja sede que estavam orando por mim, que eram alunas. Mas eu descobri assim uma coisa desvelada. Meninas crentes orando. E eu estava tão desejoso de namorar e casar que eu disse: Deus, vai ser assim. Unidulide. Aqui quiser eu quero. Aqui quiser eu quero. Só que eu entrei no lugar mais perigoso da igreja. Alguém sabe qual é? O círculo de oração feminino. Eu entrei, as irmãs estavam no círculo de oração e eu tinha saído do plantão. Estava despalitando o dente. Havia um restaurante chamado Delícias no Prato, em frente à igreja. Eu entrei e estava lá no banco. Deus toma a esposa do pastor Cisino, Elba Bernardino. Vai até onde eu estou, coloca o dedo no meu rosto e diz: retira os olhos das moças desta cidade. Nenhuma das 3 é sua. Eu baixei a cabeça e falei: credo. Vou eu trazer na tua porta por esses dias. Deus falou com a minha sogra: larga tudo e vai para Camboriú, porque eu tenho uma bênção urgente para tua filha. Eu estou pregando causas da angústia feminina, templo sede, consagração geral das irmãs. Aqui estava entupido de mulheres, né? Eu terminei de pregar, uma mulher muito bonita, de uns 42 anos, falou assim: ei moço, não saia sem falar comigo, é muito sério, é urgente. Eu olhei que não tinha aliança, eu falei: Jesus, me cobre com teu sangue. Claro. Ela me encostou perto da coluna e falou assim: sabe qual é o meu maior desejo? Eu pensei: fala, vaso de alabastro. Meu maior desejo é que Deus me dê você. Eu gelei. Deus me dê você como meu genro. Aí eu dei um passo para trás e falei assim: tu é mãe de quem? Quando eu descobri de quem ela era mãe, eu já fui cantando: bendito seja o Pai, bendito seja o Filho, bendito seja o Espírito Santo. É preferível experimentar solidão do que se entregar a paixões vazias. Se você tem chamada e tem ministério, não tome decisões precipitadas. Deus tem alguém preparado para você. E se precisar mudar de endereço, Ele muda. Esse negócio de que Deus não prepara casamento, Ele prepara. Algumas vezes Ele prepara. E se você tem uma chamada específica, Ele não vai lhe deixar errar. Sabe por quê? Porque Ele sabe que o nosso coração é vacilante, mas o nosso desejo de servi-lo, de agradá-lo é muito maior. Fica de pé, porque eu estou sentindo a presença de Deus. Jesus vai renovar a gente neste lugar, pastor. Vem para frente, eu quero orar por você. Vem para frente, vem para frente. Vem para frente, vem para frente, vem para frente. É noite de despertamento vocacional. Pastor Júlio, o senhor vai entender perfeitamente o que eu vou falar agora.
Quando eu me converti, eu sempre pedi a Deus sabedoria e conhecimento. Mas a primeira coisa que Deus me deu foi uma coisa que eu não pedi e que perturba até hoje: dom de discernimento. Você olha para as pessoas, olha para as coisas. Às vezes eu passo na rua e passam moças até da igreja e eu olho assim, né? E parece que eu estou olhando para elas, né? E a Dani falou assim: ó, amor, eu sei que você está vendo alguma coisa, mas toma cuidado que vão achar que você está olhando. E nos 2 dias que eu estou aqui, o Espírito do Senhor falou comigo sobre uma moça. Engraçado que ela quieta no canto dela, e eu vi ela ao lado de alguém destacado, à frente de responsabilidade e fazendo coisas muito importantes nessa região toda aqui. E Deus vai fazer isso. Cadê ela? Está aqui de cabeça baixa. É tu mesmo. Vem cá. É você que sempre passa por mim ali na rua, que trabalha ali na negócio de tecnologia. O que Deus tem contigo, Deus tem pressa. Viu? Tu serás uma liderança ao lado de alguém nessa região e nesse estado. Deus visitou a sua casa e lhe escolheu para isso. Não depende de quem quer, nem de quem corre atrás. Quem escolhe é Ele, quem escolhe é Ele, quem decide é Ele. E Ele quer e vai lhe levantar, vai lhe capacitar. Enquanto eu estava ali, o Senhor dizia: diga para ela que eu vou começar a me revelar a ela em sonhos e fazê-la entender o que aguarda ela, o que eu vou fazer com ela. Ela nem imagina que estará segurando microfones e falando para pessoas, dando ordem, liderando, porque o Todo-Poderoso quer. Os pais estão aqui, dos pais que estão aqui, vem aqui, abraça seu filho aqui, vem cá, vem. Escute uma coisa, eu tenho tanta convicção do que eu estou pregando, que essa noite é um divisor de águas na vida de jovens. Quem está aqui é o mesmo Espírito que me disse naquela oração há 21 anos atrás: daqui a alguns anos eu espalharei vocês, e vocês estarão em lugares diferentes. Não é esquecido nas ruas sem saídas da vida, é sendo usados do ministério. Isso. Me perdoe, pastor, eu pequei no horário. Me perdoe. O Senhor está nesse lugar. Escute, o que está acontecendo aqui não é apenas orações de vocês, é oração de pastores, porque nós estamos envelhecendo, estamos dizendo: Deus, quem o Senhor levantará? Quem o Senhor levantará? Quem o Senhor levantará? Mas o Senhor está levantando, o Senhor está chamando, convidando a fazer renúncias para viver propósitos. Nesta noite Deus está dizendo aos pais: as vossas orações estão diante de mim, eles não serão infrutíferos, darão frutos, porque estão plantados junto às águas do meu Espírito, e darão fruto, Vem cá, Micael, vem cá, Micael, Micael, não demora, eu chamo ele de Reinaldo Genequini. Vem cá, Genequini. E se você sente a presença dele, adora. Canta, deixa Deus usar vocês. Vem cá, Micael. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que te se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção.
Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos. Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo pra sempre. E os anjos cantam Santo, toda a criação. Santo, Exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Se você sente a presença dele, levante a sua mão em adoração. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de ver, cantando ao Cordeiro uma Que canção. presença maravilhosa está neste lugar. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos cantam Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, santo pra sempre. Santo, Santo, exaltado és. Santo, Santo pra sempre. Levante a mão que eu quero orar, eu quero orar. Capreva quer real etseneval deval. Deixa a mão levantada. Como fosse menehel. Ele me cheberato que via awasai. Cabarca chaman coleba. Abarakawa shuru kovesai dege. Kaleo real asai tsamanvo. Kaleo evadarai. Enquanto eu estou orando, o Senhor está curando pessoas. O Senhor está curando pessoas. Enfermidades estão sendo expelidas. Vocações estão sendo tocadas. Despertamento vocacional está acontecendo nesta noite. O Senhor está dizendo: diga ao fraco, eu sou forte. O Senhor está dizendo ao tímido: desperta o dom de Deus que há em ti, o qual te foi dado por imposição do ministério. Porque o
Senhor não te deu espírito de temor, mas de ousadia. Senhor, eu quero declarar 3 coisas. Eu conto com você agora. Quando eu declarar, se você concorda e recebe, diz amém. Eu declaro a paz de Deus que excede todo entendimento, e quem crê diz amém. Eu declaro sobre a sua vida longevidade, e você não vai morrer nessa situação. Esse processo lhe levará ao centro da vontade de Deus, porque todas quantas promessas de Deus há dele o sim de Cristo, amém. E quem acredita diz amém. Eu declaro prosperidade, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Deus visita a nossa vida financeira e nos faz prosperar de forma lícita. Quem acredita, levante a mão, rasgue os céus de Camboriú com adoração. Te adorar eu quis. Sustenta-me.